A geração anestesiada, como o vício moderno reflete a crise masculina contemporânea. Nas pequenas horas da madrugada, enquanto a cidade dormia, Miguel sentia-se desperto. Não por inspiração criativa ou urgência profissional, mas pela ansiedade que corroía seu peito como uma praga silenciosa. Aos 28 anos, com emprego estável em tecnologia e relacionamento que parecia perfeito nas redes sociais, ele recorria à sua válvula de escape, não mais álcool ou cigarros, mas anestesia digital contínua oferecida por jogos online, pornografia sem limites, e cada vez mais, psicoativos sintéticos prometendo clareza mental e produtividade. A história de Miguel não é uma exceção, mas um sintoma crescente de uma geração que, paralisada por expectativas impossíveis e privação de propósito, encontra nas drogas, tradicionais ou farmacêuticas, uma falsa solução para problemas existenciais que demandam coragem para enfrentar. O fenômeno do uso de drogas entre jovens modernos transcende a simples busca por prazer ou rebeldia. Representa, em essência, uma tentativa desesperada de preencher vazios que a sociedade contemporânea parece incapaz de resolver. Quando analisamos este cenário sob a ótica da consciência masculina desperta, percebemos um padrão preocupante: homens jovens abandonando o enfrentamento direto dos desafios existenciais em favor de atalhos químicos e digitais. Este ensaio explora como essa dinâmica reflete não apenas uma crise de saúde pública, mas uma profunda disfunção social que afeta desproporcionalmente os homens, e como princípios do Red Pill, Umbutou e estoicismo oferecem uma estrutura alternativa para navegar este terreno perigoso. Para compreender a magnitude do problema, é preciso primeiro reconhecer como o cenário do vício se transformou nas últimas décadas. As drogas tradicionais, maconha, cocaína, álcool, coexistem agora com uma nova geração de substâncias sintéticas, psicotrópicos prescritos e anestésicos digitais que criaram um terreno fértil para a dependência. O que torna particularmente insidioso este novo ecossistema de vício é sua legitimidade social. Um jovem profissional que consome microdoses de LSD para aumentar a criatividade ou toma modafinil para melhorar o foco não é visto como um viciado, mas como um biohacker moderno. Da mesma forma, horas intermináveis passadas em mundos virtuais ou consumindo pornografia em excesso são normalizadas como meras formas de entretenimento, apesar de seus efeitos neurológicos comparáveis aos de drogas químicas. Essa normalização mascara uma realidade brutal. Os jovens de hoje estão usando substâncias para evitar o desconforto necessário ao crescimento humano. A dificuldade em construir relacionamentos significativos, a pressão por sucesso profissional precoce, a ausência de rituais de passagem claros e a fragmentação das comunidades tradicionais criaram um vazio existencial que as drogas, em suas múltiplas formas, prometem preencher temporariamente. O resultado é uma geração anestesiada, incapaz de processar emoções difíceis ou enfrentar a realidade com plena consciência. Quando examinamos este fenômeno através da perspectiva Red Pill, torna-se evidente como as dinâmicas de gênero modernas contribuem para essa crise. Os homens jovens são bombardeados com mensagens contraditórias, devem ser sensíveis e emocionalmente expressivos, mas também dominantes e provedores, devem respeitar as mulheres incondicionalmente, mas são sistematicamente desvalorizados em uma cultura que frequentemente os trata como dispensáveis. Essa confusão cria uma carga psicológica imensa, para a qual muitos encontram alívio químico. A disfunção do uso de drogas torna-se, assim, um sintoma de uma masculinidade sem direção, onde a ausência de modelos positivos e a demonização dos impulsos masculinos naturais deixam os homens sem bússola em um mundo que parece hostil à sua natureza. A perspectiva Umbutou, Mengo in Their Own Way, oferece insights adicionais sobre essa dinâmica. Ao reconhecer as armadilhas dos relacionamentos e contratos sociais modernos, que frequentemente colocam os homens em posições de vulnerabilidade extrema, muitos optam por abandonar completamente o jogo social. Essa retirada, no entanto, nem sempre é construtiva. Em vez de canalizar a energia para autodesenvolvimento significativo, alguns caem no niilismo e no escapismo através das drogas. O vício torna-se uma manifestação do desengajamento completo, uma forma de autopunição ou simplesmente uma maneira de suportar um mundo percebido como irremediavelmente quebrado. A verdadeira independência masculina, conforme preconizada pelo Umbutou mais maduro, exigiria disciplina e fortaleza, qualidades que o vício sistematicamente destrói. O estoicismo, por sua vez,
oferece um antídoto filosófico direto para essa crise de anestesia existencial. Os estoicos ensinavam a importância de distinguir entre o que podemos controlar e o que não podemos, uma lição fundamental em um mundo que promete controle através de substâncias químicas. Eles valorizavam o enfrentamento corajoso do sofrimento como caminho para a virtude, em vez de sua evitação. Para um jovem como Miguel, a abordagem estoica sugeriria não buscar anestesia para a ansiedade, mas compreendê-la, aceitá-la como parte da experiência humana e desenvolver a resiliência necessária para agir apesar dela. O vício, sob esta ótica, não é uma doença a ser tratada apenas com intervenções médicas, mas um fracasso filosófico, uma incapacidade de abraçar a condição humana em sua totalidade. Os dados sobre o uso de drogas entre jovens corroboram essa análise. Estudos recentes indicam que homens jovens são significativamente mais propensos a experimentar e desenvolver dependência de substâncias, bem como a morrer de overdoses. Essa disparidade de gênero não pode ser explicada apenas por fatores biológicos, mas reflete pressões sociais e psicológicas específicas que os homens enfrentam. A crise de mortes de desespero, suicídios, overdoses e doenças relacionadas ao álcool, que atinge desproporcionalmente homens de meia idade em países desenvolvidos, tem suas raízes em dinâmicas que começam na juventude, quando o vício é frequentemente iniciado como resposta a essas pressões. O que torna particularmente trágico essa situação é que as soluções propostas pela cultura dominante frequentemente pioram o problema. A medicalização de toda dificuldade emocional, a promoção do consumo como resposta a qualquer desconforto e a ausência de espaços para o desenvolvimento masculino saudável criam um ciclo vicioso. Um jovem que se sente ansioso é encaminhado para a psiquiatra, que prescreve ansiolíticos. Esses medicamentos podem levar à dependência, exacerbando os problemas originais. A solução então é mais medicação ou terapia que raramente aborda as questões estruturais subjacentes. Enquanto isso, as verdadeiras necessidades masculinas, propósito, desafio, comunidade, reconhecimento, permanecem insatisfeitas. A indústria farmacêutica, por sua vez, descobriu um mercado lucrativo na normalização do vício. O que antes era considerado fraqueza de caráter agora é transtorno de déficit de atenção. O que antes era tristeza normal agora é depressão clínica. O que antes era nervosismo agora é transtorno de ansiedade generalizada. Cada uma dessas condições tem uma pílula correspondente, frequentemente com potencial de dependência significativo. A linha entre tratamento legítimo e criação de viciados tornou-se perigosamente tênue, especialmente quando combinada com pressões culturais que desencorajam a resiliência e a superação pessoal. O cenário digital adiciona outra camada de complexidade a essa crise. As redes sociais criaram um ambiente de comparação constante e validação externa que alimenta a insegurança e a ansiedade. Os algoritmos são projetados para maximizar o engajamento, frequentemente explorando vulnerabilidades psicológicas. Os jovens passam horas em plataformas que os fazem sentir inadequados, buscando alívio nas mesmas plataformas ou em outras formas de escape digital. Essa dinâmica cria um ciclo de vício interconectado, onde o problema e a solução são alimentados pelo mesmo ecossistema tecnológico. Nesse contexto, a recuperação da disfunção do vício exige mais do que abstinência, demanda uma reconstrução completa do sentido de self. Para o jovem moderno que desperta para essa realidade, o caminho passa inevitavelmente pelo questionamento das narrativas que o levaram à anestesia. A perspectiva Red iluminada, ou Red Pill, funciona aqui não como um conjunto de regras, mas como um convite à lucidez. Trata-se de reconhecer que as promessas da cultura contemporânea, felicidade instantânea, sucesso sem esforço, validação constante, são ilusões perigosas. O primeiro passo para sair do ciclo do vício é aceitar a amarga verdade. A vida é intrinsecamente difícil, e não há atalhos químicos ou digitais que possam contornar essa realidade fundamental. Aceitar isso não é pessimismo, mas o alicerce para uma resiliência genuína. A jornada de Miguel, e de tantos como ele, frequentemente começa com um momento de clareza dolorosa. Pode ser a perda de um relacionamento, um alerta de saúde ou simplesmente o reconhecimento súbito de que anos de sua vida foram desperdiçados em um estado de entorpecimento crônico. Esse momento de ruptura é uma oportunidade. Sob a ótica Mutou, ele representa a decisão de parar de jogar um jogo em que as regras estão viciadas contra si.
Não se trata de ódio ou ressentimento, mas de um cálculo racional. O engajamento com as dinâmicas sociais e de consumo modernas, como estão configuradas, leva à autodestruição. A verdadeira independência, então, começa com a recusa em participar desse sistema de autodestruição, redirecionando a energia para a única coisa que pode ser genuinamente controlada, o próprio caráter e competência. O desafio, no entanto, é que o vício deixa um vazio. Substituir o hábito de anestesiar a dor exige preencher esse espaço com algo significativo. É aqui que a filosofia estoica se revela não apenas como um guia ético, mas como um manual prático para a reconstrução. Marco Aurélio, em suas meditações, não estava teorizando sobre a abstinência, ele estava lutando diariamente para manter sua própria integridade em meio às pressões do poder e da finitude humana. Para o jovem em recuperação, os exercícios estoicos de atenção plena e reenquadramento cognitivo são ferramentas poderosas. Em vez de lutar contra o desejo por uma substância, ele aprende a observá-lo como um fenômeno externo, uma impressão passageira que não precisa definir sua ação. Em vez de se identificar com a ansiedade ou o tédio, ele aprende a vê-los como eventos neutros na paisagem de sua consciência. Essa reestruturação interna precisa ser acompanhada por uma reestruturação externa. O ambiente em que o jovem moderno está inserido é, por padrão, um gatilho para o vício. As notificações constantes do smartphone, a disponibilidade ilimitada de pornografia, a pressão social para o consumo de álcool, a glorificação da green culture que promete produtividade através de estimulantes. Tudo isso conspira contra a sobriedade e a clareza mental. Construir um novo ambiente torna-se, portanto, um ato de revolução pessoal. Isso pode significar deletar aplicativos, cortar relações com amigos que sustentam o ciclo de vício, encontrar novas formas de lazer que não envolvam entorpecimento e, crucialmente, buscar a companhia de homens que estão em uma jornada similar de autodomínio. A importância da comunidade masculina nesse processo não pode ser subestimada. Uma das grandes tragédias da modernidade é a dissolução das tribos e fraternidades masculinas que, historicamente, forneciam suporte, accountability e um senso de propósito. Na ausência dessas estruturas, muitos jovens se voltam para o isolamento, que é um solo fértil para o vício. Reconstruir essa comunidade, seja através de grupos de apoio, equipes esportivas, projetos colaborativos ou simplesmente amizades baseadas em valores compartilhados, é fundamental. O homem sozinho é vulnerável. O homem apoiado por sua tribo tem uma chance real de resistir às pressões que o levariam de volta à anestesia. O trabalho também desempenha um papel central na recuperação. Não o trabalho como escape ou como meio para acumular bens que impressionarão os outros, mas o trabalho como expressão de virtude e contribuição para algo maior do que si mesmo. A perspectiva estoica vê o trabalho, qualquer trabalho, desde que feito com integridade, como uma oportunidade para praticar a excelência e cultivar o caráter. Para o jovem em recuperação, encontrar um propósito profissional, mesmo que modesto, oferece uma estrutura para o dia, um senso de competência e uma alternativa ao tédio que frequentemente precede a recaída. O trabalho manual, em particular, pode ser terapêutico, reconectando o indivíduo com o mundo físico e oferecendo uma satisfação tangível que o mundo digital raramente proporciona. A relação com as mulheres, naturalmente, é um território complexo nessa jornada de reconstrução. A perspectiva red iluminada, quando mal compreendida, pode levar a um cinismo ou a uma nova forma de isolamento. A maturidade, no entanto, está em transcender a raiva e o ressentimento para alcançar uma compreensão mais profunda das dinâmicas intergênero. O homem que se recuperou do vício está em uma posição única. Ele já enfrentou seu próprio demônio interno e não precisa mais de validação externa para se sentir completo. Isso lhe permite abordar os relacionamentos não a partir do desespero ou da necessidade, mas de uma posição de força e plenitude. Ele pode estabelecer limites claros, comunicar suas necessidades de forma direta e reconhecer quando um relacionamento está contribuindo para seu crescimento ou minando sua sobriedade. A abordagem Guitou, em sua forma mais saudável, não é sobre evitar mulheres, mas sobre evitar relacionamentos disfuncionais e contratos sociais que comprometem a autonomia masculina. A espiritualidade, embora frequentemente negligenciada em discussões sobre vício, é outra peça crucial do quebra-cabeça. Isso não se refere necessariamente à religião organizada, mas ao reconhecimento de que existe algo maior do que o ego individual. Para alguns,
isso pode se manifestar através da conexão com a natureza, da arte, da meditação ou do serviço aos outros. O vício é, em sua essência, uma adoração do eu, uma tentativa de satisfazer todos os desejos imediatos sem consideração pelas consequências. A espiritualidade oferece uma perspectiva alternativa, colocando os desejos individuais em um contexto mais amplo e fornecendo um senso de significado que transcende o prazer momentâneo. O caminho da recuperação, portanto, não é linear. Haverá recaídas, momentos de dúvida e períodos em que a tentação da anestesia parecerá esmagadora. A diferença, no entanto, está na abordagem. O homem que integrou os princípios do Red Pill, o estoicismo, não vê uma recaída como um fracasso definitivo, mas como um dado, uma oportunidade para aprender mais sobre seus próprios gatilhos e fortalecer sua determinação. Ele desenvolve a capacidade de se perdoar sem se desculpar, de reconhecer sua falibilidade sem se entregar a ela. Essa resiliência é o oposto direto da fragilidade que leva ao vício em primeiro lugar. À medida que a jornada avança, algo notável começa a acontecer. O jovem que antes buscava escape nas drogas descobre a alegria da presença plena. A comida tem mais sabor, a música mais ressonância, as conversas mais profundidade. Ele não está mais fugindo da vida, mas mergulhando nela, com suas dores e prazeres, seus sucessos e fracassos. Essa é a ironia final da busca por anestesia. Ao tentar evitar o sofrimento, os viciados perdem não apenas a dor, mas também a alegria. A recuperação é, em essência, um retorno à experiência humana completa e não diluída. A sociedade como um todo, no entanto, precisa fazer sua parte. Enquanto continuarmos a promover uma cultura de consumo instantâneo, a medicalizar toda a dificuldade emocional e a ignorar as necessidades específicas dos homens jovens, estaremos apenas tratando os sintomas do problema. Precisamos de uma conversa honesta sobre masculinidade, não a versão tóxica e destrutiva, nem a versão apática e desprovida de testosterona que a cultura atual parece promover, mas uma masculinidade equilibrada, virtuosa e consciente de seu propósito. Precisamos criar espaços onde os jovens possam se desenvolver, falhar e crescer sem o estigma constante. Precisamos revalorizar a disciplina, o sacrifício e a resiliência não como conceitos ultrapassados, mas como ferramentas essenciais para uma vida significativa. A disfunção do uso de drogas entre os jovens modernos é, portanto, muito mais do que uma crise de saúde pública. É um sintoma de uma civilização em transição, lutando para encontrar novos significados em um mundo onde as antigas estruturas de propósito, religião, nação, família tradicional, perderam sua força central. É um grito de socorro de uma geração que foi prometida tudo, mas se sente vazia. É uma manifestação da crise masculina contemporânea, na qual os homens são desafiados a redefinir seu papel e valor em um mundo que frequentemente parece não ter lugar para eles. Para o indivíduo, no entanto, a solução não está em esperar que a sociedade mude. A solução está na decisão pessoal de acordar do sono anestésico e assumir a responsabilidade radical por sua própria vida. Essa é a essência da jornada Red Pill, o reconhecimento de que ninguém está vindo para te salvar, que as promessas da cultura são frequentemente armadilhas e que a única saída real é construir sua própria fortaleza interior. A perspectiva Amgtou contribui com a sabedoria de reconhecer e evitar as armadilhas do sistema, redirecionando a energia para onde ela pode fazer diferença, no autodesenvolvimento e na construção de uma vida de propósito por seus próprios termos. O estoicismo fornece a estrutura filosófica e prática para suportar as dificuldades inevitáveis desse caminho, transformando obstáculos em oportunidades e desenvolvendo a virtude através do enfrentamento corajoso da realidade. Miguel, o jovem do início desta narrativa, representa essa possibilidade de transformação. Sua jornada da anestesia para a consciência não é fácil, mas é profundamente humana. Em cada momento de escolha, entre a pílula e a clareza, entre a fuga digital e o engajamento real, entre a queixa e a ação, ele está redefinindo quem é e o que se torna. Ao escolher repetidamente o caminho difícil da presença plena e da autodisciplina, ele não está apenas se recuperando do vício, está se tornando a versão mais autêntica e poderosa de si mesmo. A geração anestesiada tem, portanto, uma escolha a fazer. Continuar no ciclo de fuga e entorpecimento, aceitando as migalhas de felicidade que um sistema disfuncional oferece, ou despertar para a difícil mas recompensadora jornada da autodominação.
A escolha pela sobriedade não é uma escolha pela abstinência de prazer, mas pela profundidade da experiência. Não é uma rejeição da vida, mas um mergulho mais profundo nela. No final, a questão não é quão disfuncional é o uso de drogas para o jovem moderno, mas quão disfuncional é a condição moderna que torna as drogas uma solução atraente. E mais importante, o que cada um de nós está disposto a fazer para encontrar um caminho melhor, não através de atalhos químicos ou escapes digitais, mas através do enfrentamento corajoso da vida como ela é, com toda a sua beleza e dor, suas possibilidades e limitações. A resposta a essa questão definirá não apenas o futuro de indivíduos como Miguel, mas o próprio futuro da masculinidade em um mundo que desesperadamente precisa de homens que estejam completamente acordados, plenamente presentes e corajosamente comprometidos com a virtude.